Olá, tudo azul com você? Estamos começando o nosso bate-papo legal e hoje estamos em um lugar diferente, pertinho da natureza e perto de pessoas que estão aqui circulando, conversando, trocando ideias, batendo papo. Então, vamos lá? Bate-papo legal! E no nosso tema do dia, a pergunta é: o que te traz tranquilidade? Para muitas pessoas, a tranquilidade está muito ligada à situação financeira, a ter dinheiro na conta para pagar os seus boletos, as suas contas mensais. Por outro lado, outras pessoas necessitam muito da paz interior para que possam realmente se sentir tranquilos, felizes diante da vida. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o que traz tranquilidade. Enquanto você já vai pensando aí sobre o nosso tema do dia, a gente começa com música. Todo mundo diz que eu ando desarrumado, que o meu terno preto é ultrapassado. Mas você diz que me adora desse jeito e eu fico satisfeito, porque se você falou, tá falado. Se você falou, tá falado. Se o rádio confirmou que o dia vai ser instável, você discorda e diz que vai dar sol. Eu tomo chuva, eu pego até resfriado, mas eu fico calado, porque se você falou, tá falado. Se você falou, tá falado. Todos meus amigos acham que eu sou errado, fazendo tudo que você me pede. Eu acho graça dessa gente que não sabe que a gente, quando ama, perde a personalidade. E se eu falei, tá falado. E se eu falei, tá falado. E se eu falei, tá falado. Pets são maravilhosos e está na hora deles desfilarem aqui no Bate-Papo Legal. Então, vamos lá? Personalidades Pets! O que te traz tranquilidade? Para muitas pessoas, a estabilidade econômica de um país proporciona exatamente essa sensação de tranquilidade. As situações que acontecem no mundo em termos da instabilidade entre os países, a relação dos países que pode proporcionar até uma guerra, isso realmente não traz tranquilidade. O que a gente gostaria muito é que os chefes de governo pensassem exatamente na tranquilidade dos seus povos, não exatamente numa tranquilidade pessoal. Bem,
O que mais nos traz tranquilidade? Uma situação de paz estável com a natureza. E atualmente vivemos momentos difíceis, exatamente porque o ser humano não tem cuidado adequadamente da natureza. E é evidente, quando a gente não cuida da natureza, a tranquilidade não se faz presente na natureza, no mundo, e isso acaba afetando todos nós. Bem, para nos sentirmos um pouco mais tranquilos, que tal música? Dan Cruz com a sua guitarra que toca a alma. Dan Cruz. E hoje no Bate-Papo Legal nós vamos trazer de novo a doutora Renata Fioretti, médica veterinária, que vai nos falar da importância da acupuntura nos pets, na saúde dos pets. A gente está falando em tranquilidade, em equilíbrio, os nossos pets também precisam de tudo isso. A doutora Renata Fioretti traz informações importantes. Vamos ouvi-la? Olá, tudo bem? Queria falar um oi pro pessoal aí do Bate-Papo Legal. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre o assunto, que é a acupuntura, que é bem bacana. Meu nome é Renata Fioretti, sou formada em Medicina Veterinária e também em Fisioterapia e fiz pós-graduação em acupuntura, tá? Isso foi em 2005. Então vamos falar um pouquinho de acupuntura, né? A acupuntura é baseada no conceito do quê? De meridianos. O que seriam isso? O que seria esse conceito de meridianos? No nosso corpo, nós temos caminhos do qual a energia percorre. E dentro destes caminhos temos pontos, que a gente chama de pontos de acupuntura. A palavra acupuntura significa inserção de agulha no ponto. E a gente vai fazer uso de quê? Agulhas, isso é o mais tradicional. Porém, sabemos que qualquer estímulo no ponto não precisa ser necessariamente com agulhas. Podemos fazer estímulos com outro tipo de material, como por exemplo o laser. O laser vem fazer o encontro aí com o tradicional e moderno, isso que é bacana. E a gente pode estimular aquele ponto de acupuntura, então, com o laser, por exemplo. E podemos fazer esse estímulo também com outro tipo de instrumento. O mais conhecido, o mais tradicional é a agulha. Então, utilizando essa agulha em pontos de acupuntura, nós vamos visar o equilíbrio do indivíduo. A gente vai tentar buscar, então, o equilíbrio tanto físico quanto mental, emocional. Porque na medicina tradicional chinesa, e a acupuntura é só um braço dela, a medicina tradicional chinesa ela visa se preocupar com o ser humano integrado, né? Tanto a parte física quanto emocional. E nós temos aí uma atuação muito grande nesse mundo dos pets, né? Nossos peludinhos queridos. Então a acupuntura, ela começou a se mostrar mais presente também nessa área, tá? Um tanto quanto foi demorando um pouquinho para trazer isso para a realidade da medicina veterinária, mas ela já está bem forte atualmente, né? Os responsáveis pelos bichinhos, os papais e as mamães estão cada vez mais buscando trazer uma qualidade de vida, se preocupando em trazer tudo que é possível para melhorar o seu filhinho peludo. Então, nós temos aí na medicina veterinária todo um trabalho clínico, de exames,
E aí a gente pode entrar aqui com esse braço da medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura no pet. Então, a acupuntura veterinária, ela vem atuar também com esse mesmo conceito dos humanos. Buscar trazer para o bichinho tanto um equilíbrio físico quanto emocional. Só que o bichinho não fala igual humano, né? Então a gente tem que observar. Quantos papais e mamães não têm aquela percepção? Ah, meu animalzinho tá diferente, meu animalzinho tá mais amado. Então a gente consegue também se preocupar com essa questão também do comportamento. Mas a grande atuação mesmo da medicina veterinária na acupuntura é a questão das dores, é o quadro em que o responsável pelo bichinho ele vem procurar o nosso trabalho, né, de acupuntura. Então, nós visamos melhorar quadros de dor. O que é mais comum aparecer para nós aí? Geralmente problemas de coluna, dores na coluna. Nós temos muita questão de dores articulares. Pós-cirúrgico, é muito interessante a gente estar atuando para recuperação mais rápida daquele tecido, né? Então, um pós-cirúrgico imediato, a gente consegue estar trabalhando o bichinho. Em situações como, por exemplo, o animal ele se encontra com uma patologia grave, né? Por exemplo, uma neoplasia, no qual sabemos que aquele peludinho não vai conseguir aí, se recuperar de forma esperada. Então a acupuntura também visa manter ele num quadro estável, com menos dor, com uma maior nutrição física, né? Então trazendo aí um quadro de melhora, né, do paciente, estabilizar esse paciente. De que forma nós podemos então atuar na saúde dos pets? É essa questão, principalmente de dores, né, que eles vêm nos procurar, e também na manutenção de um problema crônico. Às vezes o animalzinho ele tem um problema congênito, ele tem um problema de má formação, um problema nas vértebras, um problema articular, e isso promove uma certa dor crônica a ele. E a acupuntura ela pode ser utilizada para manter essa situação mais estável, com menos dor, trazendo uma qualidade de vida melhor para o nosso peludinho. E interessante a gente pensar que a acupuntura veterinária ela tem esse papel forte com relação aos cães. Porém, a gente não fica fechado só nos cães. Podemos atuar em qualquer animal, né? Então nós temos aí, é claro, um maior número de pacientes são os cães, mas conseguimos atender os gatos, conseguimos atender, como eu falei, qualquer tipo de animal. Cavalos, porcos, tem relato até de acupuntura em aranha. Então, os répteis, as aves. Então, é preciso o profissional se especializar mais nessa questão da anatomia, porque cada animal tem uma anatomia diferente. Então, é preciso transpor o que nós conhecemos do humano, transpor para a anatomia do animal e conseguir, assim, utilizar os pontos de acupuntura que nós precisamos para atuar em cada tipo de patologia. Tá? Então, é possível atuar em qualquer tipo de animal, desde que consigamos fazer essa transposição anatômica dentro do raciocínio da medicina tradicional chinesa. E para obter esse serviço de acupuntura aí para seus peludinhos, é só procurar uma das unidades do Clinicão Veterinária. E a gente vai poder cuidar do seu peludinho com muito amor, carinho e conhecimento. Então eu queria agradecer de novo a presença de todos. Espero ter ajudado nas informações e que cada vez mais a medicina veterinária, essa questão da acupuntura na medicina veterinária, cada vez mais ela venha ganhando espaço, porque é uma forma muito bacana de estar trazendo uma melhor qualidade de vida para os nossos peludinhos. Até mais! O que te traz tranquilidade? Bem, para nos sentirmos tranquilos, é muito importante que nos sintamos bem nas nossas relações, nas relações familiares, nas relações com os amigos, nas nossas relações com o nosso trabalho. E para nos sentirmos tranquilos,
A conexão que temos que ter com a natureza é fundamental. Às vezes a gente, no dia a dia, tão corrido, né, tão preocupados em ligar o celular, em ver as mensagens, esquecemos de nos conectar com a natureza, sim, com o verde, tão presente em todos os lugares, com o céu, as estrelas, tudo isso nos possibilita uma conexão que realmente nos transmite uma energia muito boa. Bem, o equilíbrio para nos sentirmos tranquilos, ele necessita de muito esforço, não é uma coisa fácil, simples, que a gente estala os dedos e a tranquilidade aparece. Não, eu acho que é um trabalho mental, diário, de cada minuto, de cada segundo. Eu desejo para você exatamente isso, que você consiga trabalhar a sua mente no sentido de que cada vez mais se sinta mais tranquilo. Que tal música? Queima como se fosse fogo, arde como se fosse sal, morde como se fosse lobo, fere bem fundo como se fosse um punhal, gruda como se fosse cola, prende como se fosse nó, mata como se fosse pistola. Dizem que ninguém tem uma vez só. Frágil como se fosse um cristal, doce como se fosse um mel, linda como se fosse infinda. Gira nossa vida como um carrossel, brilha como se fosse lua, suga como se fosse um velho dono de um bordel, chuta como o pé chuta lata na rua, joga a gente no chão, depois leva pro céu. Longe parece leve pluma, perto é pesada cruz nos ombros, dói no coração. Sem que a gente perceba um cantinho ela arruma. Todos a chamam simplesmente paixão. Todos a chamam simplesmente paixão. Todos a chamam simplesmente paixão. E chegamos ao final do nosso bate-papo legal de hoje. Eu quero agradecer toda a sua gentileza, todo o seu carinho, você que ficou até o finalzinho do nosso bate-papo legal. Desejo para você um excelente final de noite e uma sequência de semana maravilhosa. E espero você quinta-feira às 19h30 para mais uma reflexão, para mais informações sobre pets e para mais música. Combinado então? Quinta-feira às 19h30. Um forte abraço e até lá!